Fala galera, uma ótima tarde para você que está na sintonia da querida FM Dom Bosco 96,1. Que prazer estar de volta a essa casa que tanto nos acolhe. Entrando agora o Inova Ceará e tendo prazer, antes de mais nada, dando ótima tarde para o Michel Ávila, que é o nosso super convidado de hoje. Hoje a gente vai bater um papo super legal. Convido você que está no rádio a escutar, acompanhar, que ele vai trazer grandes insights, viu, Brenda, amigo que nos ouve. Estamos ao vivo também via YouTube da FM Dom Bosco e também Instagram. Aí você manda o link para se você achar o programa interessante, manda o link para algum amigo, alguma galera aí do mundo do empreendedorismo, mundo do marketing, para essa teia de comunicação, essa teia de conexão que é tão necessária nos dias de hoje. Ótima tarde, Michel. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma enorme satisfação fazer parte disso, fazer parte desse momento, desse bate-papo. Adoro bater papo. Eu acho que a gente cresce muito na troca, a gente cresce muito na conexão, a gente cresce muito quando a gente se comunica, quando a gente ouve, quando a gente se comunica com outras pessoas. Eu estou aqui para conversar. Para a gente conversar, inclusive, deixando já o WhatsApp da rádio aberto, para você que quiser participar com a gente. Michel Ávila, que ele é fundador e CEO da Apex Imersões e Consultoria. Uma empresa disruptiva, que a gente já imagina logo. Você que está aí na ponta do rádio, não é, Brendo? Olha, tem uma empresa numa esquina, tem a empresa da minha concorrência que vende o meu produto direto ali na outra esquina. É concorrente, é inimigo feroz. A gente já começa desmistificando isso aí. Nem sempre, né, Michel? Às vezes pode ser um parceiro de negócio. Às vezes pode ser um parceiro de negócio, mas a gente tem que ter essa mentalidade. Eu ando muito, um dos locais que eu mais viajei no mundo é o Vale do Silício. E uma coisa que eu aprendi muito lá, nos grupos que a gente leva, é de que, o que você acabou de falar, Thiago, os concorrentes podem ser parceiros. Em alguns momentos você pode se ajudar, você deve se ajudar. Porque existem vários desafios no mercado, vários desafios que o empreendedor tem, e se ele for andar de mão dada com alguns parceiros, ele vai ter muito mais possibilidade de alcançar o sucesso, de superar os desafios. E essa parceria, essa troca, ela é importante, muito importante. A Apex tem 9 anos de mercado. Ontem, inclusive, houve um encontro no Iguatemi, no Coco Bambu do Iguatemi. Isso. Inclusive, mandar um abraço para a Lids, que é a head de marketing do Iguatemi, também já trocou figurinhas aqui com a gente. Um evento bem legal, eu vi que teve algumas palestras, mais de 100 pessoas presentes, mas a Apex tem 9 anos. Quem era o Michel Ávila antes de enveredar nesse mundo do empreendedorismo? Antes de empreender, eu fui executivo na eBite, uma empresa genuinamente cearense que cresceu para o Brasil todo. Tenho muito orgulho de ter participado dessa construção lá com eles. Eu trabalhei durante 14 anos lá, Thiago, e foi muito bacana. Eu entrei no comecinho. Quando eu entrei eram 30 funcionários, quando eu saí eram 1.300. Então, tenho a honra de ter participado de uma construção empresarial que me trouxe muito conhecimento, que me trouxe muita prática. Quase 500% de aumento. Muita coisa. Foi muito impressionante. E foi muito bacana. Então eu fui empreender, eu comecei como vendedor lá, depois eu me tornei supervisor, gerente, acabei a carreira como diretor e saí para empreender. Mas eu fui um colaborador de uma grande empresa, né, que era pequena e se tornou uma grande empresa. E foi muito interessante essa jornada. É genuinamente cearense, mas já com expressão nacional. Isso, inclusive, é motivo de orgulho. Não só para quem trabalhou lá, mas para o cearense, para a gente ver a força que como até a própria música traz, né? O nordestino, antes de mais tudo, é um forte, né? Agora, Michel, a gente já abriu o programa com essa provocação sobre essa teia de conexão, essa teia de relacionamentos. Muita gente usa as palavras no inglês, esse network tão necessário no mundo globalizado. Em que momento tu percebeu que o conhecimento técnico, só propriamente dito, ele não era suficiente para as pessoas crescerem? Precisava dessa robustez, dessa comunidade? Excelente pergunta. Em que momento? Eu acho que, Thiago, eu não consigo identificar um momento. Eu acho que foi uma jornada, sabe, amigo? Foi uma construção. Eu sempre fui muito relacional.
Então, eu tive muito sucesso na área comercial, na área de vendas, porque eu tinha muito bom relacionamento com meus clientes. Então, essa construção de relacionamento com clientes, com amigos, com parceiros, dentro da própria organização, na própria empresa onde eu trabalhei. Então, eu tinha muita facilidade de me comunicar, de fazer relacionamento, de gerar relacionamento genuíno com os colegas, quer fosse um concorrente, quer fosse um cliente, quer fosse um colaborador do próprio time, quer fosse com os donos da empresa, com a área mais operacional possível, eu sempre fui muito bem relacionado com todos. E isso foi caminhando comigo. Quando eu decidi empreender e a gente construiu essa comunidade de empresários, que a gente teve o encontro ontem à noite, o clube, já foi com essa jornada, já foi através de toda essa construção que a gente foi desenvolvendo e entendendo que junto a gente joga melhor. Sim. Individualmente é mais difícil, na minha visão, no que eu vejo de mundo, é bem mais desafiador. Então, quando você tem mais pessoas com o mesmo objetivo, mais pessoas conectadas, trocando informação, trocando de ambiente, buscando essa parceria genuína, você consegue ganhar mais, você consegue sobreviver, superar, se destacar. Algumas palavras do que o Michel, muito rico essa colocação dele, viu, Breno, amigos ouvintes, que estão na sintonia da Rádio Dom Bosco, que é interessante. Para que esse ecossistema de fato ele aconteça, não fique só na teoria, a palavra mais forte que eu senti é ambiente. Mas isso precisaria ser um programa só voltado para isso, porque o ambiente, de fato, ele muda toda a percepção. E aí, para você criar essa teia de relacionamentos, esse ecossistema positivo, que a gente fala muito no popular de ganha-ganha, é preciso, sim, maturidade. E um dos compromissos do nosso programa, a gente fala aqui sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre marketing, sobre as possibilidades de quem está empreendendo. Um dos nossos compromissos é trazer, de fato, o real. Nem tudo é um post bonito na internet. Nem tudo é tão fácil. Nem todo mundo dentro do mesmo ecossistema está com a mesma maturidade. E aí, tendo esse compromisso de falar de realidade, eu te pergunto, qual o maior erro de gestão por essa tua estrada toda que tu identificou, que tu atravessou e que na realidade se transformou, inclusive, num grande aprendizado? Nossa, mais uma excelente pergunta. Enfim, na minha trajetória, como eu sou uma pessoa muito relacional, fui muito relacional, eu sou muito focado em resultado, mas com relações, sabe? Focado em resultado, mas com relações genuínas. Então, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, de trazer gente comigo, de crescer, de puxar pessoas e fazer com que elas desenvolvam. Só que, uma determinada fase da minha carreira, eu contratei uma pessoa da minha família. Contratei uma pessoa da minha família, um primo, para trabalhar comigo e achando que ele iria superar, que ele ia conseguir, que ele iria acompanhar, eu quis dar uma oportunidade, eu dei a oportunidade e isso foi um problema para mim. Por quê? Porque ele não desenvolveu, porque ele não acompanhou, ele estava performando muito abaixo de todos e eu tive um problema de gestão familiar versus negócio, porque eu tinha que tomar uma decisão. Isso. Tinha que tomar uma decisão. Ele estava prejudicando o negócio. E lá no fundo eu sabia, sabe? Fiquei com aquela sensação, poxa, eu sabia que não ia dar certo, mas eu quis tentar, eu quis ajudar. E no mundo dos negócios é muito difícil isso. É porque você tem que ser racional também. Você tem que ser muito racional. Infelizmente é um jogo. O mundo dos negócios, capitalismo, você tem que ser racional. Então esse foi um grande desafio para mim. Eu tive que fazer o desligamento, a gente fez, ainda posterguei o máximo que deu dentro do meu time, mas aí quando a gente fez, acabou que eu tive um problema familiar, né? Sempre gera. Tio, irmão, com esse tipo de coisa. O Michel demitiu o fulano e tudo, não deu a chance para ele, mas enfim, as pessoas assim, que estão de fora não conseguem perceber.
Então esse foi um grande erro para mim, de não contratar quem você não pode demitir, e tem que ter muito cuidado para poder contratar quando você vai demitir. Apesar da gente ser racional, ser gestor, ser empresário, a gente tem que tomar decisão assertiva, mas essa foi uma boa virada de chave aí de um erro que eu cometi na minha carreira. Fica um aprendizado. O Michel concluiu exatamente com a máxima que a gente aprende na sala de aula quando está estudando administração: nunca contrate quem você não pode demitir. Né? E aí, no universo que você fala de relação, de entender, de trazer, principalmente nessa virada que a gente está vivendo, o moderno, ou o pós-moderno, a gente saiu do modelo clássico de vida, a gente está num super ritmo, num ritmo acelerado, com desenvolvimento, com popularização de IA, as coisas estão correndo, e aí algumas vezes você acaba sendo um pouco mais emocional, você acaba sendo um pouco mais emotivo, e realmente liderar, gerir, criar negócios com relevância, muitas vezes a solidão ela faz parte. Né? Ela faz parte porque você precisa primeiro pensar no negócio. Até porque, partindo do princípio, para ajudar pessoas, o teu negócio ele tem que ser saudável. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, você convive com muitos empresários. Ontem foi um exemplo disso, com mais de 100 empresários das mais diversas frentes, dos mais diversos setores do negócio, não só a galera local, tinha gente de fora, né? Tinha gente de fora de todo o país. Dentro desse grupo de empresários, aí vem uma curiosidade minha, Michel. O que é que mais a galera ainda erra? Eu gosto de bater nessas teclas. Te perguntei um erro que te trouxe um ensinamento, estou te fazendo essa pergunta sobre erro, porque é a realidade que às vezes você já percorreu um caminho. Às vezes uma palavra tua ajuda quem está iniciando o processo a não cometer de fato o mesmo erro, porque às vezes atrapalha o processo e pode inclusive levar ele ao fracasso. Bem, o maior erro que eu vejo no grupo de empresários, nesses grupos de empresários que eu lidero, um deles, centralização. O dono da empresa, os donos geralmente são muito centralizadores. Então eles têm muita dificuldade de delegar funções importantes, eles querem puxar muito para si, por não confiar nas pessoas, por não confiar muitas vezes nas pessoas. Isso é um grande erro. Muitas vezes eles tentam, aí depois basta acontecer um erro, um problema, eles voltam a centralizar de novo. Ele até tenta, a gente fomenta isso, a gente fala muito que ele tem que descentralizar, que para ele escalar o negócio ele tem que descentralizar, ele tem que colocar pessoas boas, pessoas melhores que ele, montar um time tático melhor do que ele. E ele tem dificuldade nisso, porque ele pensa muito no custo. Michel, mas eu vou colocar um gerente X, esse gerente é muito mais caro do que eu pago hoje. Acaba operacionalizando. Não precisa. Aí o que acontece, Thiago? Muitas vezes eles colocam um gerente despreparado, assim, eu tô falando um caso de gerente, mas pode servir para qualquer função. Coloca o profissional lá no nível abaixo, esse profissional do nível abaixo não leva ele para o que ele quer. Eu gosto muito de futebol, eu falo muito, amigo, tu tá jogando a Série B, tu quer jogar a Série A? Pra tu jogar a Série A, tu vai ter que botar jogador de Série A. Não adianta botar um jogador de Série B. Então, o jogador de Série A é mais caro, mas ele vai entregar mais. E aí fica nessa... Então, eu acho que uma das grandes dificuldades é essa centralização, essa dificuldade que eles têm de delegar e investir em pessoas melhores para o negócio prosperar. Sem dúvida. E, inclusive, isso é até um problema, porque existe essa glamorização de que o empreendedor ele dá conta de tudo. Né? E ele acaba, em um determinado estágio de empresa, quando ela começa, de fato, o empreendedor tem que pôr a mão na massa. A gente não vive aquele modelo americano que você estuda, se prepara e planeja para empreender. A grande realidade no Brasil é que as pessoas... se veem sem saída, geralmente perdeu o emprego, recebeu as contas, não consegue se realocar no mercado de trabalho, e aí pega aquelas contas e começa a empreender. Ele começa a operacionalizar. No início do processo, uma empresa pequena, que é a grande realidade e o que movimenta a economia do país, são essas pequenas empresas, as microempresas, de fato quem está empreendendo precisa operacionalizar. Mas existe uma virada de chave após um determinado momento, ele precisa descentralizar. Inclusive, Flávio Augusto fala muito disso, que você nunca deve sair do operacional. Só que você tem que ver o que é o operacional que te traz um retorno, né? E não aquele operacional só propriamente dito.
E aí alguns empresários, de fato, a gente percebe isso, que tem a dificuldade de colocar na mão dos outros. Nunca vai ser igual como a gente faz. Cara, no início não. Mas aí a gente já está falando de treinamento, que também falta muito. E aí eu já não estou falando mais de pequenas empresas, as grandes também. Para você atingir, para pegar a sua analogia, jogar a Série A aí para um próximo nível, elevar, escalar, criar relevância num mundo com tanta comunicação, com tanto ruído, com tanta oferta, para você realmente conquistar o seu espaço, criar marca, você precisa sim ter uma equipe cada vez mais produtiva. E aí isso parte também do treinamento. E aí eu te pergunto, além desses encontros de conexão de profissionais, de network, desse ecossistema que você está à frente, também tem as tuas imersões, né? Ouvi dizer, vi aí por aí na internet, que a próxima é na China. É verdade. Estamos indo para a China em abril. Vamos levar 3 grupos, abril e maio. A gente faz esse movimento nos últimos anos, desde 2019, a nossa primeira imersão internacional, e faz parte de uma mudança de mentalidade para esses empresários, uma mudança de visão de mundo que a gente proporciona. Eu gosto muito de dizer que eu levo a turma para beber da fonte das maiores empresas do planeta. A gente tem reunião super estratégica, pegando o caso da China, agora lá na BYD, que é uma empresa que está dominando o mundo de carro elétrico, a gente vai ter uma reunião lá dominando o mundo, né? Uma expansão gigantesca. Então a gente vai ter uma reunião estratégica lá com um dos líderes da linha de produção, de gestão de produção, e a gente tem uma reunião muito estratégica, conhecendo o ambiente, conhecendo a estrutura, e vendo os diferenciais, bebendo da fonte. Então a gente faz visitas a grandes empresas. Então a Huawei, a Alibaba, então a gente vai para a maior feira de negócios do mundo, a Canton Fair, lá em Guangzhou, a gente vai conhecer Hong Kong, a gente vai conhecer são 3 cidades que a gente leva o grupo. Então a gente vai beber da fonte, a gente vai conhecer o que há de melhor e fazer muito network também. Então network com grupo, a gente acaba levando gente do Brasil todo, grupos bem seletos. Ontem a gente estava com 120 empresários. Lá na China é um grupo de 20, porque eu não consigo entrar nessas empresas com muita gente. Então é bem seleto. Mas é um jogo diferente. Então a gente leva esses grupos para a gente aprender. E eu trago isso na bagagem também para poder mostrar para a turma daqui, porque nem todo mundo pode ir. Era o que eu ia te perguntar. Pronto, então assim, a gente leva essa turma e eu trago todo esse conhecimento e a gente traz toda essa jornada para o nosso clube de empresários, trazendo os principais insights, as boas práticas, o que eles estão fazendo, o que é de tendência. Então a gente está sempre nessa contribuição para poder melhorar e ajudar. A minha missão, irmão, como empresário lá no meu negócio é impulsionar outras empresas. Impulsionar, ajudar, contribuir para o empreendedorismo. É bem legal e você traz um case grande, mas a dona Maria que está nos ouvindo agora, que é costureira, que está abrindo ali a confecção dela, o seu João que tem a padaria no bairro, eles, cara, uma imersão dessa é uma mudança de mentalidade, ele já entendeu o que o nosso papo, que contatos positivos aceleram processos, aceleram negócios, né, que é justamente uma das missões dessa tua empresa, conectar pessoas para de fato gerarem negócios. Isso. E também valores. Mas essa galera que vive uma realidade mais popular, que ainda não consegue estar dentro desses ambientes até pela barreira financeira. Okay. O que essa galera já pode aplicar, ô Michel, já para essa semana de mudança de comportamento que possa refletir nos negócios dele? Muito bom. Eu entendo essa diferença de públicos. Todo mundo começa de baixo. Não teve nenhuma grande empresa que começou grande. Nada, nenhuma. Eu estava ontem, por exemplo, um dos colegas que estavam com a gente ontem era o Antônio José, fundador da Normatel. Uma empresa com 47 anos. Seu Antônio José. Fundado em 77. 77. Ele estava comigo ontem. Ainda vai todos os dias, viu, com a Normatel. Eu sei. Falar de futebol. Eu estive com ele. Um abraço para ele. Abraço, Antônio José. E estivemos ontem, por exemplo, e ele foi pequeno também.
Quando ele decidiu abrir uma lojinha, decidiu abrir um negócio, ele começou sozinho, com um colega. Então, não tem problema você ser pequeno também. O que eu acho muito importante é você ter, para quem é pequeno, você tem que ter disciplina para você não fugir do foco, disciplina para você construir, você tem que ter visão. Poxa, quando eu saí, vou dar um exemplo, também não sou do tamanho do Antônio José ainda, tem 20 pessoas na minha equipe, no meu time, mas quando eu saí, eu também estava sozinho, era eu e um assistente. Então, cara, eu vou montar meu negócio, vou fazer isso, esse é meu plano. Eu tinha minha experiência lá da iByte, de tudo que eu construí, de que eu participei, de que eu estudei, e agora vou empreender. E vamos fazer um projeto X de imersões. Então, todo mundo começou pequeno também. Então, a principal dica é disciplina, que você tem que fazer. Se eu tenho que comprar e vender... Mesmo que o resultado não venha. Se você decidiu aquilo, você falou no exemplo aí que está muito difícil, muitos colegas começam a empreender por falta de oportunidade, por falta de não conseguir se empregar e decidir, cara, agora eu vou empreender. Vou fazer algo que eu sei fazer de melhor. Então, fase muito importante, disciplina. Tomou aquela decisão, vou passar 1 ano fazendo isso. Não é fácil, não vai ser fácil, não vai ser da noite pro dia. Então você tem que manter sua disciplina para você chegar lá. Outro fator importante, você tem que ter visão. Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com limpeza automotiva. Vou dar um exemplo. Limpeza automotiva, caiu aqui a ficha. Eu vou começar a lavar carro. Vou botar um lava-jato dentro da garagem da casa do meu padrasto. Consegui. Ele me deu a oportunidade, eu vou começar a lavar uns carros lá. É isso que tu gosta de fazer? Gosto. Sabe fazer? Sei. Vou comprar produto lá na Vonix, parceiraço nosso lá. Abraço pra Milena, pro Paulo da Vonix. Vou comprar os produtos ali, vou começar a lavar carro e vou ganhar. Ele é um empreendedor. Começou sozinho. Eu vou divulgar pros amigos. Começa divulgando pros amigos para todo mundo lavar o carro com ele. Por exemplo, vai pra rede social. Vou colocar agora meu Instagram profissional. Eu faço a limpeza automotiva dessa maneira. E aí você começa naquilo ali. Pode ser que o primeiro mês seja um desastre. Pode ser. O que é que ele tem que fazer? Ele não pode desacreditar. Não pode começar a gastar demais o que tem da reserva com outras coisas, com algo que não é lícito ou que não vai trazer retorno para o negócio dele. Então ele tem que ter disciplina, organização e visão. Se ele quer aquilo, ele vai trabalhando. Então a principal dica que eu dou para quem está nesse começo é ter disciplina. Se eu tenho que lavar carro todo dia, por exemplo, como eu estou falando, ele tem que ter disciplina para isso, acreditar, fazer bem feito. Pronto. Já é um grande diferencial competitivo. Não era para ser, mas é. Você analisando o cenário. E pegando gancho nesse teu exemplo, que nada mais é do que são hábitos. Os hábitos, inclusive uma leitura, convido você a ler Hábitos Atômicos, é exatamente o que você está falando. É interessante você criar essa rotina, esses hábitos, mas também não precisa, você falou, você trouxe até o caso do seu Antônio da Normatel, todo mundo começa pequeno, mas você pode também, você que está me escutando agora, pegando esse exemplo do Lava Jato, também trazer uma pitada de inteligência. Cara, vou abrir aqui na garagem do meu sogro, como você trouxe. Uhum. Você pega uma bicicleta, você roda ali o quarteirão 2, 3, vê quantos lava-jatos tem, qual a média de precificação deles, o que é que eles oferecem, tempo de lavagem, se você consegue oferecer alguma coisa, ir buscar o carro na casa do cliente. É você entender a dor daquela região, para você oferecer algo de diferente, que não é criar a roda já foi inventada, é só você trazer algum elemento que te diferencie e repetir, ter disciplina. Pode ser que eu abra e não lave nenhum carro, mas você continua fazendo post na internet, continua divulgando entre amigos, continua lavando com excelência o primeiro, segundo ou terceiro carro que apareça, só apareceu moto, eu queria lavar carro, mas você lava com a mesma propriedade, porque a repetição ela vai trazer a excelência. Concordo plenamente nisso. Gostei muito do que você falou de buscar esses diferenciais. Para mim já é o segundo nível, né? Buscar os diferenciais. Uma coisa muito básica, a gente trabalha muito com network, lava uma moto, por exemplo, dos amigos. Peça indicação.
Indicação. Amigo, me indique aqui 3 amigos seus. Se você me indicar 10 amigos, a sua próxima lavagem é gratuita. Isso. Ah, tá ok. Que é a teia de relacionamento. Teia de Aí relacionamento. entramos na tua área, né? Entra na minha área, que eu adoro. Então, ele fazendo isso, ele vai construindo o relacionamento dele, a carteira de clientes dele. E ele tem uma comunicação bacana, cria um grupo de WhatsApp, e aí coloca as imagens das fotos dos carros que ele vai lavando, de quem vai entrando. E ele, são coisas simples que muita gente não faz, mas poderia fazer. E isso vai ser um diferencial competitivo desse pequeno empreendedor, para que ele vá subindo de nível. Aí no outro momento ele já começa a ter um faturamento legal, já começa a alugar um ponto melhor, mais estratégico, já vai ter que ter colaborador, já vai ter que contratar outras pessoas para trabalhar com ele, aí já vai mudar o nível, porque aí tem uma outra habilidade muito importante, que é gerir pessoas, que muitos não têm. Então ele tem a habilidade de empreender, mas não tem de gerir, ele tem que aprender. Um problema estrutural, a gente não aprende em sala de aula. Não A aprende. gente aprende no dia a dia. Eu posso pegar esse exemplo e a gente falou de conhecimento. Quando eu peguei, por exemplo, pegar a bicicleta e rodar e ir atrás de players parecido com o mesmo negócio direto. E você falou de indicação que, na realidade, é relacionamento. Eu posso pegar esses 2 pilares e dizer que isso é o que diferencia se uma empresa vai crescer ou não? Relacionamento e conhecimento? Oh, muito bom, muito bom. Esses 2 pilares são fundamentais. Relacionamento e conhecimento. São fundamentais. Fundamentais. Você tem que conhecer muito do que você faz, conhecer muito do mercado, conhecer muito do que o seu cliente quer, do que o seu ICP quer. Inclusive, meu livro que eu lancei no ano passado é muito votado. Qual o nome do livro? Vamos lá. O que é até para ficar mais bonito aqui? A gente surpreende clientes e depois você conquista. É surpreender e conquistar. Então, você surpreende clientes e depois você conquista. Então, voltando lá ao conhecimento, então quando você conhece seu cliente, você tem que conhecer o seu cliente para que ele fique fiel, fã do seu trabalho. Então, com conhecimento. Então você tem que ter esse conhecimento para se diferenciar, para você entender bem o seu mercado e você evoluir. Eu não consigo nem mensurar qual foi o outro que tu falaste, eu até me perdi aqui quando eu Eu lembrei. te perguntei o nome do livro. Não, surpreender e conquistar. Surpreender e conquistar. Surpreender, Primeiro não... você surpreende, desperta o desejo para depois conquistar. Isso. Tem alguma matriz aí inserida nesse livro? Tem a AIDA, tem? AIDA, para quem está nos ouvindo, é atenção, interesse, desejo, para depois acontecer a ação. Isso é uma estrutura da administração. A gente encontra esse livro aonde, Michel, para quem está escutando e tem interesse? Tem que olhar no meu Instagram para poder comprar direto. Tá na Amazon também, vou mandar o link para vocês, para quem tiver interesse de comprar na Amazon ou então no próprio Instagram da Apex Imersões ou Michel Ávila. A gente consegue lá ter o link da bio do nosso livro. E eu estou escrevendo o segundo, tá? Esse ano está o segundo, falando aqui em primeira mão. Esse ano a gente vai para o nosso Já vai sair o segundo dentro desse mesmo ecossistema? Mesmo ecossistema, mas agora eu vou falar mais sobre vendas. Eu falei muito de encantamento no primeiro, agora eu vou falar do pilar de vendas. Vou falar muito de vendas, de receita, de engenharia de receitas. Como construir ecossistema de receitas. E aí... É isso, então o nome... A pessoa encontra no teu Instagram, o Michel Ávila. O Michel Ávila. Falo da Apex também, quem tiver curiosidade. Apex Imersões. Apex Imersões. @Apex Imersões. Aqui em Fortaleza aconteceu ontem, tem mais alguma ação dessa, algum encontro desse previsto para a noça praça? Tem, dia 24 de março é o nosso próximo encontro do clube. Dia 24 de março já está agendado. O local ainda não foi divulgado, eu estou definindo. Eu tive um problema, eu estou com um problema de espaço. Não deu para comportar todo mundo. O espaço que a gente faz ontem, o espaço lá do Coco Bambu, porque o nosso momento tem um jantar, tem um momento de network, tem um momento do painel, onde a gente recebe os convidados, e eu gosto de proporcionar uma experiência premium. Então, o espaço máximo que eu consigo colocar lá com mesa de jantar são para 120 pessoas, e a gente lotou mais uma vez.
Mês passado a gente lotou, ontem a gente lotou também. E essa próxima eu estou pensando aí como é que eu faço para levar para um local diferente. Tenho que avaliar tudo. Eu tenho que avaliar estacionamento, tenho que avaliar localização, tenho que avaliar trânsito. Porque então, faz parte do encantamento. Faz parte do encantamento. Livro, né? Do encantamento. Eu gosto muito. O Coco Bambu Iguatemi, ele está muito bem estruturado para isso. Um local central, tem shopping, quem chega mais cedo consegue resolver outras atividades, enfim, tem segurança, o local, a comida é boa, o atendimento é muito bom, enfim, tem toda a estrutura bem montada, mas é um espaço de eventos que tem uma limitação. E eu estou com uma demanda maior, eu tenho 240 membros no grupo, né, no clube. Então, nem todo mundo vai para todos os encontros por questão de agenda. Mas ontem, mais uma vez, tinha gente querendo participar e eu não tive mais vaga. Não tive mais vaga para comportar todo mundo. Então, mas a data está fechada, dia 24 de março. A data é o próximo encontro do nosso Manda o release pra gente, a gente vai divulgar quando estiver mais próximo. Infelizmente, nosso tempo já, na realidade, eu já estourei o nosso tempo. Tinha mais umas 75 perguntas. Nossa. Mas o pessoal que tiver aí, quem quiser participar já desse próximo evento, é através do teu Instagram, através da Apex. Fala comigo, qualquer um dos dois. O Michel Ávila. Tenho interesse de conhecer o clube de empresários da Apex Conexões. A gente marca uma reunião, explica como funciona e se fizer sentido, ele participa conosco. Michel, me ajuda aí, não tenho dinheiro, mas eu vou te seguir. Ele encontra alguma dica ali no dia a dia, no teu Instagram? Tu traz algum insight? Encontra, com certeza. Eu trago essas boas práticas das maiores empresas do mundo, de gestão, de marketing, de venda, de escalabilidade. A gente está nisso. Inclusive, daqui a 2 meses estaremos na China. Eu vou trazer tudo que está acontecendo de mais moderno no mundo. Vai ter uma atualização muito legal. Muito legal. Muito obrigado pela sua gentileza de participar. Esse é o Michel Ávila, CEO da Apex. Uma figuraça aqui com uma história bem legal. Começou como vendedor da iByte, saiu como executivo para empreender. Abrir mão de algo já certo é muito difícil, né? Mais uma vez citando Flávio Augusto, ele fala, é difícil você dar o all-in quando você já tem alguma coisa. Quando não tem nada é mais fácil, né? Mas você abrir mão quando você já construiu uma carreira, é acreditar no seu potencial e ver a Apex crescendo cada vez mais e provocando, instigando outras pessoas a participar desse ecossistema, dessa maturidade, é muito legal, principalmente os empreendedores nordestinos. A gente sabe que a diferença lá, por exemplo, para São Paulo, eles estão pelo menos uma década na frente, enquanto a gente aqui está falando de centenas, eles já estão falando de milhões, e a concorrência hoje é global. Mas a gente precisa, sim, desses momentos para escalar, para poder preparar, para poder criar empresas que realmente sejam relevantes, façam a diferença e criem presença no nosso mercado. Michel, muito obrigado e ótima tarde para você. Eu que agradeço, ótima tarde a todos. Conte sempre comigo. Esse foi o Nova Ceará, a gente volta quarta-feira, se Deus nos permitir.